Josué 24. Josué está bem ali depois de Gênesis. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Josué, o 6º livro da Bíblia, faz parte do Hexateuco. A família, a gente vem falando ao longo do tempo, a família é a base da sociedade. Uma sociedade de sucesso é porque é constituída de famílias com êxito, famílias com sucesso. Então, uma sociedade com sucesso é onde tem famílias estruturadas, famílias bem-sucedidas. Consequentemente, se a família é a base da sociedade, a família, então, é a base de tudo, é a base da igreja, é a base da nossa estrutura, né? Então, assim, nós vamos ver que uma família, quando ela está emocionalmente desestruturada, geralmente isso abala cada um dos seus membros, né? Cada um dos seus acaba sendo, de uma forma ou outra, atingido. Então, quando nós estamos bem, quando a família está bem, todos estão bem. Nós precisamos entender que sem uma estrutura sólida, sem Cristo nas nossas vidas, na nossa família, muitas vezes nós não seremos famílias acolhedoras. Muitas vezes, se não houver restauração, nós vamos agir de forma inadequada, de forma ruim, nós vamos buscar outras fontes, nós vamos buscar outras coisas e não irmos direto à fonte de água viva. E nós precisamos nos atentar a isso, por isso que nós vamos trabalhar esse mês essa questão, para que nós possamos, como família, estarmos fortes, estarmos estruturados, estarmos sólidos na rocha. Lembrando que a nossa igreja, a nossa comunidade de fé, a nossa grande família, é constituída de várias famílias. Então, as famílias da igreja, para que a igreja esteja bem, para que o reino possa fluir bem, as famílias precisam estar bem. Tá certo? Então, vamos ao texto. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terras habitais. Em outras versões diz, aos deuses do Egito. E aí Josué conclui, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pai, fala conosco através da Tua palavra, que nós possamos, ó Deus, aprender, ouvir, sermos confrontados, mas também confortados com a Tua palavra. Porque a Tua palavra, ela nos confronta diretamente, mas ela nos leva a um caminho, Pai, aonde o Senhor quer que cheguemos, aonde o Senhor quer que nós venhamos a executar a Tua vontade, e aí há o consolo. Mas, Pai, fala conosco, essa é a minha oração, o meu pedido, fala conosco no nome de Jesus. Amém. A gente sabe que o livro de Josué é um livro histórico, é um livro de conquistas. Né? Após o povo sair lá do Egito, nós vamos ver que depois que José assume lá o Egito e tal, as famílias, Jacó e os seus 12 filhos sobem para o Egito e lá as famílias prosperam, as famílias crescem. Né? Aí Deus, cumprindo a palavra dada a Abraão, entrega a terra prometida a Josué. Então, o livro de Josué é aquele livro da conquista, onde o povo toma posse da terra prometida lá atrás a Abraão. Só que antes dele tomar, quando eles tomam posse após a divisão, quando Josué já está no fim da sua vida, no fim da carreira, nós vamos ver capítulo 23 e 24, são 2 discursos, porque Josué sabe que o seu tempo está acabando. E ele sabe que o povo de Israel, as famílias de Israel, para chegarem até ali, até aquele momento, tiveram seus altos e baixos, tiveram seus momentos também de desânimo, tiveram seus momentos de lutas, momentos de apostasia, momentos de voltarem atrás em suas decisões, momentos onde eles se afastaram do Senhor, dos objetivos, dos caminhos do Senhor. Então, antes de morrer, Josué reúne o povo, traz o povo e relembra os grandes feitos que Deus havia realizado
Entre eles, as suas vitórias, as suas conquistas, os puxões de orelha, né? Então, no capítulo 23, nós vamos ver Josué trazendo à memória do povo tudo aquilo que Deus fez. E no capítulo 24, nós vamos ver Josué levando o povo a fazerem a renovação da aliança deles com Deus. Pois assim, se todas as famílias que obedecerem aos mandamentos de Deus ali em Israel seriam, as famílias obedientes a Deus, seriam abundantemente abençoadas e usadas por Deus para a glória de Deus. Então é interessante isso. A receita, nós vamos ver aqui, que a receita é obedecer os mandamentos do Senhor. Então já temos uma primeira lição que, se somos obedientes a Deus, nós somos abençoados, né? Se nos dispomos como indivíduos e como famílias ao serviço do Senhor, obedecendo os seus mandamentos, nós somos grandemente abençoados. E aí eu separei alguns pontos para trabalharmos nesta manhã a respeito da família. Primeiro ponto que eu trago aqui é: o mundo não faria sentido se não existissem as famílias. Vocês conseguem imaginar o mundo sem nenhum movimento, sem nenhuma movimentação? Agora que nós estamos vivendo um contexto aí de guerra lá na Ucrânia, mas há alguns anos atrás já teve outras guerras, né? Lá na Síria, em Damasco, tal. Quando a gente vê aquelas cidades não somente destruídas, mas aquelas cidades vazias. Chernobyl, por exemplo, né, depois que teve aquele problema todo lá, a cidade foi abandonada. Então, prédios, casas, tudo vazio, aquele silêncio, até o barulho do vento grita naquele lugar. Então, dá para imaginar um mundo desta forma? Não. Deus, quando cria o mundo, quando através da sua palavra Ele cria tudo, Ele faz já pensando nas famílias que iriam habitar aquele mundo. E é engraçado que nós falamos em famílias, nós aqui, mas até os animais têm famílias, não tem? Olha só como Deus tem interesse nas famílias. A família é um projeto de Deus, isso é bíblico. Nós vamos ver lá em Gênesis 1, 27 e 28. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai. Olha que coisa linda e interessante. A família é um projeto de Deus. Deus cria homem e mulher para a multiplicação, para o crescimento. E é exatamente por ser um projeto de Deus que nós vamos ver as famílias serem tão bombardeadas. Porque o diabo sabe que uma família estruturada, uma família obediente a Deus, uma família que teme a Deus, ela mexe com o inferno. Uma família que realmente tem todos ali comprometidos com a causa do Evangelho, comprometidos com Cristo, isso chacoalha o inferno. Porque uma família comprometida, ela ganha outras famílias para o Senhor. Por isso que é tão bombardeada. Uma família bem estruturada muda histórias, muda onde está, muda a rua, muda a sociedade, muda o condomínio, muda tudo. E o inimigo não quer isso. Às vezes a gente pensa que, nossa, o governo está jogando contra, as militâncias por aí contrárias à família estão jogando contra, a Rede Globo está fazendo isso. Gente, não é isso não. É porque Satanás, desde o começo, vem lutando contra o projeto de Deus, que é o projeto da família. Por isso que, como famílias, precisamos orarmos uns pelos outros, cuidarmos uns dos outros, infinitamente o tempo todo. As famílias são tão bombardeadas que o ano passado, 2021, no Brasil, ocorreram 80.573 divórcios. Gente, é muito. No mínimo, 80.000 famílias destruídas. Nós sabemos que quando há um divórcio, principalmente com filhos, olha a confusão que acontece. Os filhos têm que ficar uma semana com um, outra semana com outro, aí se revolta, aí vai tudo para terapia, não é isso? Vai tudo, é a maior loucura. Gente, se uma família normal
já está tão difícil nesse contexto, nessa sociedade que vivemos. Imagina uma família onde está tudo desestruturado. Satanás sabe disso. Satanás sabe que a sua casa pode chacoalhar esse mundo, chacoalhar essa geração. A sua casa pode chacoalhar esta geração e ele não tem interesse nisso. Ele sabe que a sua casa, ele sabe que a sua família, que esta família é projeto de Deus. E por isso ele vai vir para cima. Nós vamos ver que a primeira família criada na terra foram Adão e Eva, os cabeças, não é isso? E procriaram, multiplicaram. Mas eles também tinham uma outra missão. Olha que coisa interessante. Nós vamos ver no final do versículo 28 que diz assim, ó: enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Jesus está os chamando para caminharem com Ele, para servirem com Ele. Olha, eu amo tanto vocês, que eu quero me relacionar com vocês. Sejam uma família a serviço do reino. Gênesis 3:8 diz que Jesus, que Deus, caminhava com eles lá no final da tarde. Gente, vocês conseguem imaginar essa cena? Que infelizmente, por conta do pecado, não acontece mais. Mas imagina antes da queda, finzinho da tarde, Deus chamando Adão e Eva: vamos tomar um café, vem cá. Aí, sei lá, vamos comer uma fruta. Aí pega a fruta aqui, e começa, né, andando ali com eles. Poxa, Adão, obrigado, cara, olha que coisa linda aqui, os cisnes. Olha essa zebra preta e branca, que criatividade esse nome, né? Um tamanduá. Nossa, de onde você tirou esse nome, Adão? Ah, Deus, eu não sei, eu estava pensando naquele narigão e tal, olha que coisa. Muito obrigado. E Deus agradecendo, Deus grato, porque Adão e Eva estavam trabalhando para o Senhor. Obrigado, viu, Adão? Obrigado, Eva. Eu me agrado com isso. Então, Deus tem satisfação, Deus tem prazer quando uma família se dispõe a trabalhar para o reino, em servir ao reino. Eu fico imaginando, né, aquelas onças, como que Adão chegou, né, à conclusão de que aquilo era uma onça, né? Nossa, eu vou dar esse nome para uma onça, né, para um leão, para um tigre, e Deus se alegrando. As plantinhas lá, os jardinzinhos, nossa, Eva, poxa, que bonitinho isso daqui. Obrigado, Eva, pelo seu carinho, obrigado pelo seu cuidado. Olha que coisa mais fantástica, olha essa flor aqui. Olha que coisa linda, rosa, né? Uma rosa tão bonitinha. Olha essa aqui, branca e amarela. Qual o nome que você deu para ela? Ó, Deus, é Margarida essa daqui. Gente, isso é relacionamento. Isso é alegria em servir. E Deus, grato por aquela família estar servindo. Mas nós sabemos que esta satisfação de ver essa família crescendo, servindo, em algum momento frustrou os planos do Senhor. Eu não diria frustrou, mas decepcionou o Senhor. Porque essa primeira família falhou. Deus se decepcionou, mas Deus não desistiu. Deus viu que mesmo com o pecado, Deus falou assim, essa galera tem jeito. Enviou Jesus Cristo. Nós sabemos que o plano da salvação já existia desde antes da fundação do mundo. Então Deus já inicia ali, a partir do pecado. Semana passada, retrasada, nós falamos sobre isso, que a partir do pecado, Gênesis 3,15 lá, nasce então o projeto encarnação, o projeto redenção, o projeto salvação. Então, o homem falha, mas Deus não desiste da gente. Deus, Ele providencia a redenção. A propiciação já está a caminho, através do fruto da mulher. Deus, sabendo disso, então, Deus vendo, projetando, prevendo, o que Ele faz então? Chama uma outra família. A primeira falhou. Já estou resolvendo isso, já está resolvido isso daqui. Então vamos começar tudo de novo. Chama Abraão, Gênesis 12, nós vamos ver lá, né? E o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa dos teus pais para a terra que eu te mostrarei. E olha o que ele começa dizendo: e farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome. Opa! Enquanto uma família trouxe para o mundo a maldição do pecado,
Deus providencia agora o resgate, a redenção, a remissão. E a partir daí, agora ele vai dizer o quê? Então agora eu vou levantar um povo que será meu, e eles serão abençoados. Se o pecado trouxe ao mundo, às famílias, maldição, agora Deus recomeça através de Abraão, e ele traz bênçãos sobre a vida daquele homem. E olha que coisa interessante, que Deus, ele não só abençoa Abraão, olha o que o texto continua dizendo. Cadê? Farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Mas o texto continua, abençoarei os que te abençoarem. Olha que coisa linda. E o texto termina, né? E todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de você. Irmãos, esse texto ele é profundo, é profético, ele é demais esse texto. Sabe por quê? Porque aqui está o texto, a palavra de Deus está dizendo que a sua família é uma família abençoada. Glória a Deus. Às vezes a gente reclama, pensa que está tudo uma zica. Não, é a promessa de Deus. Minha casa é uma casa de bênçãos. A minha família é uma família de bênçãos, porque é a palavra do Senhor que está dizendo, a partir de Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E se nós somos abençoados, eu quero dizer que nossas famílias são abençoadas e devem abençoar outras famílias. Nós não podemos ficar com a bênção só para a gente, porque ela não se resume apenas a nós. Nós somos abençoados. Nós somos transformados, nós somos restaurados para abençoar, para transformar e para restaurar as famílias ao nosso redor, a sociedade onde nós estamos, a igreja onde frequentamos, a sociedade, a escola, a rua, o trabalho, porque quem nos restaura é o Senhor. E é Ele quem nos dá poder, é Ele que nos enche com o seu poder, para que esse poder possa vir a exalar, possa romper barreiras, e através das bênçãos que estão sobre a sua casa, outras famílias possam também ser abençoadas. Uma comunidade de fé não existe sem famílias da fé. E o que é uma família da fé? Você já olhou para o lado? Então, se não olhou, olha agora, ó, olha para o lado. Isso é uma família da fé. Uma comunidade cheia de famílias, né, que quando estamos juntos, quando nos reunimos, somos uma família. Aqui nós oramos uns pelos outros. Aqui a gente ri, a gente bagunça, a gente come bastante com os outros, não é isso? Aqui entre nós. Mas a gente chora também. Ontem eu estava conversando com uma irmã aqui. Às vezes a gente não acha que... às vezes é até difícil, né? Entre nós a gente chorar junto. Mas devemos chorar juntos também. A gente não pode só celebrar, comemorar, não. Porque às vezes, assim como lá dentro de casa, às vezes a gente também não chora. Aqui também nós somos uma grande família. E aqui às vezes também nós precisamos chorar. E a palavra de Deus diz, chorai com os que choram. Alegrem-se com os, né, se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Isto é família. Quando eu estou com algum problema, é para vocês que eu corro. Quando alguns irmãos estão com problema, corre lá no grupo, não é isso? Isto é ser família. Precisamos nos preocupar uns com os outros. Hoje cedo, foi ontem, né? A irmã Maria mandou, né, que o Fernando não estava bem, estava com febre e tal. Hoje cedo eu já mandei. E aí, como é que você está? Então já falou que está bem, está se recuperando. Então, assim, a gente se preocupa, né? A gente ora uns com os outros. Alguns irmãos, às vezes, não estão aqui, a gente vai atrás, a gente conversa, a gente procura, e assim vai. Alguns que não estão aqui, a gente sabe por que não estão. Conceição mesmo, está trabalhando direto, conseguiu agora algumas mudanças, né? Mas isso faz parte da família, às vezes não está aqui presencialmente, mas nós estamos ligados, estamos juntos. O Zuz, a Graça e tantos outros, a Simone Cavaliausca e tantos outros. E isto é ser família, nos preocupamos e oramos uns pelos outros. O ser e pertencer não pode ser simplesmente da boca para fora. Tem que ser uma realidade no nosso dia, tem que ser algo que é do invisível para o visível, para o palpável. E esta família é uma família real, uma família palpável. Uma família composta por pessoas diferentes, mas que se amam e querem o bem uns dos outros.
Famílias da fé, dentro de uma comunidade de fé, são famílias que amam a Deus a ponto de o amor de Deus transbordar de tal maneira que é impossível ficar parado. Se a minha casa, o ambiente lá em casa, é um ambiente impregnado da presença de Deus, eu não consigo ficar lá parado. Quantos textos nós lemos de famílias, de pessoas que tiveram encontro com o Senhor, que tiveram conhecimento de Cristo, foram batizados com o Espírito Santo e não conseguiram guardar para si, saíram anunciando. Jesus cura lá o cego, né, o aleijado, e fala, ó, vai lá oferecer no templo a sua oferta, mas fica quieto, não precisa ficar falando, não. Ele consegue? Ele sai anunciando, gritando no meio do caminho para todo mundo ouvir, Jesus me curou, Jesus me curou, Jesus me curou. É isso que acontece. Então, uma família cheia do Espírito Santo, uma família, uma casa, um lar cheio do Senhor, essa família transborda, não dá. Não dá para ficar quieto. Indivíduos cheios do Senhor não conseguem ficar sem anunciar da graça e do Senhor. Então, quando nossas famílias se reúnem aqui, na igreja, na comunidade de fé, não tem como não ser uma explosão de adoração. Porque são famílias apaixonadas por Deus, que lá nas nossas casas nós já exalamos o perfume de Cristo, nós adoramos o Senhor, nós nos preparamos para receber o Espírito Santo, nós ansiamos para estar com outras famílias que estão na mesma motivação, na mesma pegada que a gente, e aí é inevitável ser uma grande festa, um grande encontro de celebração, porque são famílias que já fazem o que estão fazendo aqui dentro, já estão fazendo lá nas suas casas. Nós não podemos ser crentes apenas aqui dentro. Aqui dentro nós apenas nos reunimos para juntos celebrarmos o que nós já somos nos nossos lares, nas nossas casas. Então a gente precisa entender que na nossa casa precisamos ter um ambiente para oração, um ambiente para estudo bíblico, um ambiente para a ministração da palavra, para comunhão com Deus. O nosso lar precisa exalar o bom perfume de Cristo. O nosso lar precisa exalar a presença do Espírito Santo. Sabe quando vocês passam, eu passo muito, em frente à padaria, ou em frente à casa de alguém assim, que a pessoa acabou de coar um cafezinho, que aquele cheiro parece que te agarra. Vem cá. A Renata, ela não pode passar numa padaria que acabou de fazer o pão. Ela não precisa estar com fome, mas ela sentiu aquele cheiro do pão que acabou de sair, pode parar o carro que ela vai ir na padaria comprar o raio do pão. É assim, as nossas vidas, a nossa casa, o nosso lar deve ser assim. As pessoas passarem por lá e sentirem o bom perfume de Cristo. As pessoas passarem por lá e falar, meu, tem algo diferente aqui. Gente, meu pai mora num prédio lá no Coab, lá em Itaquera, e ele tinha um vizinho, acho que eu já falei isso aqui, tinha um vizinho lá, de porta. Eles moraram muitos anos, mas muitos anos mesmo lá, vizinhos, e meu pai sempre orou por esta família. Sempre orou por esta família. E essa família mudou de lá. Anos depois, ele foi lá em casa lá e procurou meu pai e tal, e contou para ele, falou, meu, eu via Deus na sua casa. Hoje eu sou batizado dentro da igreja batista e tal, estou lá como obreiro na casa do Senhor. Olha que coisa fantástica. Ele foi lá, voltou depois de muitos anos que tinha mudado, foi lá contar isso para o meu pai, né? Então eu fico pensando, poxa vida, é isso, o nosso lar tem que ser assim. O vizinho, mesmo o vizinho demoniado que mora embaixo, que fica atormentando, ele está vendo que ele está te atormentando porque ele está vendo que tem paz na sua casa. E assim deve ser a nossa casa, tem que ser vista pelo mundo, pelos demais vizinhos, como um ambiente sacro, cheio do Espírito Santo. Sabe aquele vizinho que você vai lá, às vezes você não conhece, a gente já passou por isso, às vezes o vizinho nem te conhece, mas ele sabe que lá na tua casa o poder de Deus está lá, ele bate lá. Estou passando por uma situação, você pode orar por mim? O cara nunca te deu bom dia, mas ele sabe
que a presença do Senhor está lá na sua casa. Assim deve ser a nossa casa. Nós devemos exalar a presença do Senhor, para quando alguém passar por lá, ser seduzido, ser atraído, e não resistir ao chamado, e não resistir à graça. Então, se nós também em nossas casas temos esta atmosfera, onde o Senhor é desejado, a sua presença é ansiada, é aguardada, quando a gente chega aqui junto, na mesma pegada, vai fluir com os céus vai se abrir nesse lugar. Olha a nossa adoração, o tempo de adoração aqui hoje, famílias apaixonadas, sedentas pelo Senhor. Se nós somos sedentos pelo Senhor, não há como os céus não se abrir sobre as nossas vidas. Desta forma, as nossas famílias são transformadas e outras famílias são transformadas, outras famílias são restituídas, são reconstruídas, são restauradas. Se nós praticamos e vivemos o amor de Deus, se ensinamos os nossos filhos, ou os nossos filhos serem exemplos para os pais, né, buscando a Deus, dando a devida importância para a presença de Deus, para o nosso relacionamento com Deus, eu não tenho dúvida que nós veremos a nossa sociedade transformada. É interesse do Senhor famílias transformadas, é interesse do Senhor uma sociedade transformada. Às vezes a gente pensa, né, principalmente agora em ano de eleição, que vai ser um presidente que vai mudar o país, que vai ser governador que vai mudar o país, que vai ser o STF que vai mudar o país. Gente, pelo amor de Deus, quem vai mudar o país é o nosso Deus. É só o Espírito Santo de Deus que pode acabar com a corrupção no nosso país. É só o Espírito Santo de Deus que pode acabar com a Cracolândia nas nossas cidades. É o Espírito Santo de Deus que pode acabar com a criminalidade nesta cidade. Mas como que essas pessoas vão se converter? Ou como diz o texto, como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se ninguém se dispõe a ir? Como ouvirão se muitas vezes as nossas famílias estão acomodadas, passivas, apenas vendo as desgraças acontecendo e nós não estamos falando nada, fazendo nada? Essa semana lá o menino, lá o Renan, estava com a namorada, um motoboy foi lá e matou o cara com 4 tiros. Quem aqui orou essa semana por a família desse jovem? Eu fiquei tão abismado com essa história que eu falei, Senhor, ajuda essa família. Então, quando a igreja se levanta como família para orarmos pela restauração das famílias na nossa sociedade, talvez ainda nesta geração nós possamos ver alguma mudança. Senão vai ser na geração dos nossos filhos ou dos nossos netos. Mas a igreja não pode ficar omissa. A igreja precisa orar, a igreja precisa se posicionar. As famílias da igreja precisam chorar com os que choram. Vocês imaginam a dor daquela mãe que perdeu o filho num assalto com 4 tiros? Né? Então, assim, nós precisamos começar a não receber notícias como se fosse algo normal. Isso não é normal. Pai mata filho, filho mata pai, isso não é normal. Se nós queremos ver uma sociedade transformada, famílias transformadas, nós precisamos orar, nós precisamos levar a palavra, nós precisamos agir, nós precisamos trabalhar para o reino, trabalhar para que a obra do Senhor, para que o evangelho do Senhor cresça. E o Senhor vai usar você, o Senhor vai usar a sua família para isso. Então a sociedade só irá mudar quando existirem famílias transformadas e restauradas pelo Evangelho, pela palavra de Deus. A promessa dada por Deus a Abraão se estende a todos nós aqui. Então nós somos abençoados para abençoar, somos restaurados para restaurar, somos salvos para levar Cristo a outros, para outras vidas serem salvas. Somos discípulos para ajudarem outros a serem discípulos. Somos discípulos de Cristo para fazermos discípulos de Cristo. Nós não podemos nos acomodar, nós precisamos abençoar as famílias ao nosso redor. Como a gente pode fazer isso? Um ambiente familiar propício impulsiona seus membros ao serviço no reino. Olha que coisa interessante. Então, se no ambiente familiar todos têm alegria em servir a Deus, todos vão se dedicar no serviço do seu Deus. Obviamente que todos somos livres. Nós também não podemos ficar impondo. Olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, nós não vamos fazer isso. Nós vamos obrigar os filhos a vir para a igreja. Nós não vamos arrastar os filhos. Claro que até os 18 anos, eu acho que até os 18 você pode ainda, né, cutucar. Vamos lá e tal. Mas, ainda que você faça isso por muito tempo,
Vai ter um momento, na primeira oportunidade que esse filho que é arrastado para a igreja, primeira oportunidade que ele tiver, ele vai cair fora. A igreja, a gente tem que vir com alegria, com disposição, com amor. E quando nós plantamos nos nossos filhos essa paixão, este amor, a gente não vai precisar de sacrifício nenhum para trazê-los à casa do Senhor. A gente não vai precisar ficar insistindo para que eles desenvolvam dons e talentos para serem usados na casa do Senhor. E eu tenho alegria em dizer isso. Por exemplo, na minha casa, eu tenho alegria em dizer que acontece isso na minha casa. Se algum dia eu chegar em casa e falar assim, Renata, eu estou cansado, estou com preguiça, hoje eu quero ficar aqui em casa, eu não vou para a igreja não. Ela vai virar e vai falar, tá bom, pega o carro e vem. Ela não tem preguiça não. Meus filhos é a mesma coisa. Já na minha família também acontece o inverso. O marido chega, hoje está sol demais, não vamos para a igreja não. Aí a pessoinha do lado, é mesmo, está muito sol, não vamos para a igreja não. E eu falo para a figurinha, né, seu pai não te ensinou isso. Seu pai não te ensinou isso. Seu pai, você não teve esse exemplo em casa. Faça chuva ou faça sol, eu adoro ao meu Deus, eu tenho alegria em estar com meu Deus. Aí a figurinha olha para a janela, mas está frio hoje, eu não vou não. A pessoa, em vez de puxar pela mão e falar, não, vamos sim, vamos para a casa do Senhor. Não, realmente, está frio, não vamos não. Quarta-feira, a Renata estava acompanhando uma família no hospital, a Júlia precisava resolver uma situação em casa, aí eu fui buscar elas na escola, eu falei para a Gabi, fique em casa, porque eu vou ter que resolver um monte de coisa depois do culto, eu tenho que buscar sua mãe no hospital e tal. Quase apanhei no carro. Não, eu quero ir para a igreja, hoje tem aula da Daiane, ela vai responder uns negócios assim, assim, assim. Eu tenho que estar lá. Olha que coisa ali. Aí eu falei assim, poxa. Aí eu falei assim, vou fazer o teste, vou ver se é isso mesmo. Não, Gabi, pode ficar em casa e tal, ver uma televisão. Eu preciso estar lá, porque hoje a Daiane vai dar aula e vai tirar umas dúvidas e eu quero estar lá para aprender. Glória a Deus, pense o orgulho, a alegria. Porque nunca obrigamos os nossos filhos a nada. Giovanni serve aqui, eu vou falar dele, que ele está lá trabalhando hoje. Giovanni serve aqui, cuidando de tudo, fazendo as coisas com dom, com amor, com carinho, faz coisas excelentes. Nunca obrigamos Giovanni a fazer nada. A Júlia está ali também, eu não tinha visto que você está aí. Mas, enfim, eu tenho alegria em dizer que eu e a minha casa servimos com alegria, com liberalidade, com prazer ao Senhor. E eu gosto quando eu vejo famílias servindo ao Senhor. A família Guzmão aqui hoje, olha que coisa linda, né? Todos servindo ao Senhor, diversas famílias aqui servindo ao Senhor. Gente, isto é fantástico, maravilhoso. A partir de nós podemos transformar uma geração. Então a gente não precisa obrigar os filhos a virem para a igreja. Mas se nós temos alegria em estarmos na casa do Senhor, se nós temos alegria em fazermos as coisas com amor, vai ser uma coisa natural, porque os filhos nos veem como exemplo. Estou olhando para o Célio aqui, né? Nós crescemos juntos na Igreja Batista. 2 tranqueiras. Só que assim, nós crescemos sempre fazendo a obra do Senhor. Até para a hora de desviar, desviamos junto. Tranqueira você, velho. Nossa. Mas pensa, ia fazer as coisas lá nos juniores, a gente estava na frente. Ia fazer com os adolescentes, a gente estava na frente. E era para tudo, gente, para coisa boa e para coisa ruim, a gente estava na frente, mas a gente estava lá. Vamos fazer visitas no céu? Vamos lá. Tinha coisa dos jovens lá nas igrejas no Zona Leste, nós estávamos lá no amarelinho, né? Um busão, 263J Penha. Ia lá e tal. A gente estava lá. A gente tinha os campeonatos da Igreja Batista, aí tinha aquelas rixas, né? Aí a gente pegava a Igreja Batista lá do 15, meu alemão está lá, vamos lá jogar só para não quebrar ele. Mas ia, então assim, para coisa boa e para coisa ruim, a gente estava lá. Mas, como ele disse ontem, né? Deus fez um milagre nas nossas vidas e hoje nós servimos ao Senhor. Servimos ao Senhor com alegria. Agora a gente toca o terror no inferno. Porque é isso, as nossas vidas, eu dedico a minha vida, ele dedica a vida dele, a obra do Senhor, e as nossas famílias vêm juntos, e famílias são transformadas através da vida deles, famílias são transformadas através da vida de vocês. Ontem ele falou que foi reencontrar uns amigos de longa data.
O pessoal falou, cara, que mudança extraordinária. Eu não tenho dúvida que eles estão pensando assim, a sua irmã uma vez disse para mim, André, se você mudou, o Célio também muda. Eu falei, sim, ele vai mudar. E hoje está aqui, está aí firme e forte, servindo lá na igreja dele com alegria. E o filho seguindo o exemplo. O filho dele está lá em cima na classe. Mas o filho também dando exemplo, também querendo servir, serve lá na célula, serve com crianças, toca o violãozinho. É isso, sem precisar obrigar. Os nossos filhos que vêm, né, Ana? Aqui em cima, estão todos servindo com alegria, porque eles veem esta alegria dentro de casa. Lá em casa ninguém vem, né, nas nossas casas ninguém vem amarrado para a igreja, né? Os filhos do Elcio, eu vejo a alegria deles quando chegam aqui na igreja. Gente, a Elisa e tantos outros, ao César. Gente, é isso. A nossa alegria tem que inspirar. O nosso amor a Deus tem que impulsionar os nossos filhos, os sobrinhos, os demais, a amarem estar na casa do Senhor, a amarem se dedicar o que têm, o que são, o que possuem para a obra do Senhor. E assim vai. Então nós não vamos precisar de esforço nenhum para que toda a nossa família possa vir a servir ao Senhor com o que tem e com o que são. Seus filhos observarão se você é do mesmo jeito em casa e na igreja. Não dá para a gente ser uma coisa aqui e lá fora outra, e lá em casa outra. E diga-se de passagem, é lá fora que nós somos observados, é dentro de casa que os nossos filhos nos veem. Então nós precisamos ser autênticos, não adianta a gente ficar inventando moda, não. Aqui uma coisa, lá outra, não. Do que adianta, né, nós cuidarmos das coisas do Senhor com zelo aqui e chegar em casa e sermos relaxados. Não. A nossa vida deve ser uma vida íntegra, fiel ao Senhor. Eu acredito, irmãos, eu creio que se os pais se empenham em prol do crescimento e da propagação do Evangelho, eu não tenho dúvida que os filhos farão também pelo exemplo. Filhos que se dedicam e investem a vida no serviço do Senhor, alegram o coração de Deus e trazem alegria e satisfação para os seus pais. Mas lembrem-se que nós, pais, também somos filhos. Então não adianta a gente cobrar dos filhos devocional, não adianta a gente cobrar dos filhos vida com Deus, santidade, tal e tal e tal. Nós também somos filhos. Nós também temos as nossas obrigações. Nós mentoreamos e somos mentoreados. Pessoas investem nas nossas vidas e nós também investimos. Nós também inspiramos e impulsionamos da mesma forma que nós somos impulsionados por outras famílias. E assim é o reino que vai crescendo. Não sou eu que vou crescendo, não é a minha igreja que vai crescendo, mas é o reino que vai crescendo. Consequentemente, se eu faço parte do reino, eu também cresço. Se a nossa igreja é parte do reino, a igreja também cresce. Mas, acima de tudo, e o mais importante, é o reino do Senhor crescer. E isto só com famílias estruturadas. Uma família disposta para o serviço do Senhor é uma família frutífera e agrada a Deus. Então, criem, irmãos, um ambiente no seu lar, na sua casa. Crie um ambiente onde todos sejam impulsionados a trabalharem para o Senhor. Uma outra coisa, a questão do exercício ministerial é tão importante que, vocês já perceberam que existem alguns tipos de crente que quando não estão exercendo algum ministério, eles acabam esfriando na fé? Às vezes não é porque depende do ministério para amar a Deus. Não, não é isso. Mas é que quando nós estamos envolvidos com alguma coisa, que nós estamos colocando a mão na massa, parece que a gente está mais inspirado em fazer a coisa. Por isso que nós somos chamados a exercer os nossos ministérios. Por isso que todos nós somos chamados para cumprir o ID de Jesus. Ah, pastor, mas eu não tenho ministério, eu não sei falar Libras, eu não sei cantar, eu não sei tocar, mas você sabe falar de Jesus. Ai, será que eu sei? Você fala da vida dos outros o dia inteiro lá no Facebook, você não vai falar de Jesus? Dá para falar de Jesus? Sim. Esse é o nosso ministério, falarmos de Jesus. Então, assim, às vezes a gente esfria. Poxa vida, então se envolva na obra do Senhor. Se você sente que o ministério não pode ser o fator principal, mas é uma ferramenta para te ajudar a permanecer firme no foco. Fez sentido isso?
Entenderam isso? Eu não estou dizendo que nós temos que estar na igreja, exercer o ministério, para continuarmos firmes com Deus, para irmos para o céu. Não, não é isso não. Mas é que quando nós estamos envolvidos com a causa, a gente se apaixona ainda mais pela causa. O quinto ponto, a minha família a serviço de Deus. Josué reuniu toda a comunidade. Todas as famílias ali estavam, todos os líderes, os anciãos, os mais velhos, todos ouviram atentamente o que ele disse. Ele relembrou das lutas, relembrou das promessas, mas também os alertou sobre a questão da zona de conforto. Pessoal, não fique aí moscando, não. Vamos reagir. Vamos prestar atenção nas coisas. Ele vai dizer lá no versículo 14, a gente leu, né? Agora temei o Senhor e cultuai-o com sinceridade, com verdade. Se vocês querem ser abençoados, obedeçam os mandamentos do Senhor. Obedeçam os mandamentos do Senhor. E aí o versículo 15 ele diz, né? Mas se vos parece mal obedecer o Senhor, se vos parece mal cultuar o Senhor, escolhei hoje é quem cultuais. Vocês podem cultuar o nosso Deus, vocês podem cultuar os deuses do Egito, mas a minha casa, nós já estamos decididos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olha a autoridade de um líder da casa. Aconteça o que acontecer, vocês podem optar o que vocês quiserem, mas a minha casa, nós vamos buscar ao Senhor. Escolham, escolham. Queridos, vocês já ouviram falar de crente não praticante? Alguns anos atrás, quando eu ouvi essa frase pela primeira, eu tomei um choque. Eu falei, não, não pode ser, isso é uma anomalia. Não existe crente não praticante. Mas, tem tanta pesquisa. Saiu uma pesquisa uns anos atrás aí lá na Europa, que tinha crente dentro da igreja que não acreditava no Deus bíblico. Aí eu olhei e falei, graças a Deus que é lá na Europa. Que no Brasil é todo mundo crente, que é uma maravilha, a igreja evangélica brasileira é top, é show de bola. Mas acontece isso, que se fizer essa pesquisa aqui no Brasil, vai dar ruim também. É uma loucura, mas existe cristão não praticante. Gente, isso para mim é uma anomalia, porque, cristão é o descendente de Cristo, né? Esse discípulo de Cristo, os pequenos cristos, né? Pequenos cristos. Vocês viram Jesus parado em algum momento no seu ministério? Em todo o tempo Jesus estava ensinando. Em todo o tempo Jesus estava curando. Em todo o tempo Jesus estava pregando. Até quando ele queria descansar, o povo ia atrás dele. Então não dá. A igreja de Antioquia, lá em Atos 11, 26, foi a primeira vez que foram chamados de cristãos. Por quê? Porque eles praticavam aquilo que Cristo praticava. Então não tem como um cristão ser não praticante, né? Se a palavra de Deus, ela diz que nós somos ceifeiros e a seara é muito grande. Nós somos chamados para sermos trabalhadores, praticarmos a palavra. Então, assim, nós precisamos exercer os ministérios que o Senhor nos deu para estabelecermos e expandirmos o reino dele aqui na terra. Então, nós precisamos, como família, nos alinhar os nossos dons, alinhar os talentos a serviço do Senhor. Quantas coisas temos para fazer, por exemplo, aqui na igreja? Quantas coisas temos para exercer ministerialmente, dentro e fora, e não temos braço para isso? Porque muitas vezes estamos acomodados aqui e dentro de casa. Mas a palavra de Deus diz lá em Tiago 1:22, sede praticantes da palavra. E o que é praticar a palavra? É obedecer os mandamentos do Senhor. É viver uma vida que agrade a Deus. É viver uma vida anunciando ao mundo o amor de Jesus Cristo. É uma vida onde, em nome de Jesus, você ora, o doente é curado, o morto levanta, a família é restaurada e assim vai. Nós precisamos praticar a palavra. Não podemos ser um cristão praticante. Não praticante. Um cristão não praticante é o famoso cristão denorex. Os mais velhos vão lembrar aqui. É aquele que parece, mas não é. É aquele que parece, mas não é. Alguns anos atrás, a SBB lançou uma Bíblia que era desse tamanho. Ontem nós estávamos falando dela, né, Célia? Desse tamanho assim. Era da hora. Por quê? A juventude nunca gostou de carregar a Bíblia. Cadê minha Bíblia? A Bíblia, ainda mais desse tamanho aqui ainda. Imagina que eu vou ficar andando com a Bíblia, né? E tal, então, a SBB arrumou uma desse tamanho. Eu colocava aqui no bolso.
Nós saía do culto, já ia para o boteco, né? Ó, que absurdo isso, eu me denunciando aqui. Colocava no bolso, ó, tudo certo. Aí alguém perguntava se é crente. Imagina, que isso? Não. Então, assim, eu era o crente não praticante, o Denorex. Na igreja estamos lá, tocando, cantando, tudo lindo, maravilhoso. Deu 8h30, acabou o culto, a gente volta a ser quem realmente nós somos. Hoje nós não vemos ninguém carregando Bíblia. Nós vivemos uma geração de analfabetos bíblicos. Você chega para o cara que abre João aqui, o cara não sabe onde está João. Acha Êxodo aqui, o cara não sabe onde está Êxodo. Vai vir procurar depois de Apocalipse. Nós estamos vivendo esta geração de crentes não praticantes. Ah, mas está no celular. Agora ficou mais fácil, porque antes eu tinha uma biblinha desse tamanho. Agora a desculpa que eu não carrego a Bíblia é o quê? É o celular. Legal, tem a Bíblia no celular? Tenho. Acha Naum aí, onde que está Naum na Bíblia? Também não sabe, nem no celular. Porque para a gente poder achar um livro na Bíblia aqui, a gente tem que saber pelo menos onde que ele está, né? Então, assim, nós vivemos uma geração que tende a piorar, já analfabetos cristãos. Porque vivemos uma geração de crentes não praticantes. Espera aí que eu estou perdido aqui. De crentes não praticantes. Isso é triste. Nós precisamos rever isso. Então, e é dentro de casa que nós vamos ajustar isso. E não é só cobrando, é fazendo. Então, vamos ter o devocional individual, vamos ter um devocional em família, né? E vamos para cima. Vamos fazer a obra do Senhor. Vamos dedicar os nossos dons e talentos ao Senhor. Quando você escolhe, ou quando alguém escolhe ser um cristão não praticante, está cultuando, está escolhendo cultuar os deuses do Egito. Quando nós resolvemos não obedecer os mandamentos de Jesus, estamos escolhendo os deuses do Egito. Nós temos o crente não praticante, mas também eu estava pensando, nós temos também os crentes parasitas. Aquele crente que vem na igreja, absorve, recebe, pede para o irmão orar, o povo vai lá e ora por ele, mas ele continua sempre ali. Ele vai engordando, mas não age, não faz nada. Escolher ser um parasita também é escolher cultuar os deuses do Egito. Os dias são maus. As famílias estão em decadência, o Brasil está em decadência, a igreja brasileira está em decadência. E nós, como famílias de Deus, famílias abençoadas, a ICT em Osasco, nós podemos fazer a diferença, pelo menos aqui, aonde nós estamos, aqui em Osasco. Enquanto nós vamos buscando, enquanto vamos aprendendo aqui, enquanto o Senhor vai nos ensinando aqui, enquanto o Senhor vai trabalhando nas nossas vidas, no nosso coração, Ele pode também nos usar para que outras famílias sejam salvas, sejam restauradas, outras crianças sejam salvas, sejam restauradas. É para isso que estamos aqui, para juntos agradecermos a Deus por Ele nos usar na obra dEle aí fora. Então nós precisamos entender isso. Nós não podemos estar aqui todos os domingos buscando, adorando e tal, e aí chega depois do almoço, acabou, a gente volta ao normal. Não. Nós precisamos ser realmente famílias que agradem o coração do Senhor. Famílias que não amam o mundo. 1 João 2,15 diz, não ameis o mundo nem o que nele há, pois se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo é desejo da carne, né? O desejo dos olhos, o orgulho e tal, a ostentação. A gente precisa amar o Senhor. Estamos no mundo, mas não somos desse mundo, lembrem-se disso. Nós estamos no mundo, mas não somos deste mundo. Enquanto aqui estivermos, precisamos fazer a diferença. Josué, então, ele está dizendo, né, o resumo do que ele diz. Ele está dizendo assim para nós, que quando nós sabemos o que temos que fazer e não fazemos, nós estamos optando cultuar os deuses do Egito. Mas ele está dizendo, se você eu entendo que essa palavra é para nós aqui hoje. Se nós queremos viver nessa mornidão, se nós queremos viver na prática apenas de sentar no banco e não agirmos, eu e minha casa escolhemos servir ao Senhor. Né? Nós como igreja precisamos tomar essa decisão.
de realmente servirmos com tudo que temos e com tudo que somos, com os nossos talentos, com os nossos dons que o Senhor nos deu, para a glória dele. O nome hebraico Josué, quando traduzido para o grego, vira Jesus. Olha o protótipo. Josué era um protótipo de Cristo no Antigo Testamento, levando o povo a obedecer os mandamentos do Senhor. E agora Jesus vem dizendo o quê? Lá em Mateus 28:19. Ide, famílias, ide por todo o mundo, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A ordem aqui é o fazer. O imperativo aqui é o fazer, não é o ide. Então façam discípulos. O mesmo entendimento, o mesmo princípio que Josué disse lá atrás, Jesus está dizendo aqui. Obedeçam os mandamentos do Senhor. E qual é o mandamento que Jesus nos deixou antes de ir ao céu? É a grande comissão. Ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja você o impulsionador em sua família. Seja você aquele que vai fazer e vai levar a sua família ao serviço do Senhor. No individual e no coletivo, gere discípulos. No individual e no coletivo, faça com que todos saibam que a sua família é uma família do Senhor e que trabalha para o Senhor, para o crescimento, para a expansão do reino do Senhor. Concluindo, irmãos, sua família pode ser uma família a serviço de Deus, dar muitos frutos para o reino, mas essa decisão é de vocês. Todos aqui somos livres. Deus, o Senhor, não nos obriga a nada. O chamado é para todos, mas ninguém é obrigado a nada. A gente faz, a gente serve, a gente se dedica, a gente trabalha por amor. Por amor. Até cantamos aqui. Imagina se Jesus fosse obrigado a se entregar por nós na cruz. Eu acho que não faria sentido. Mas foi por amor, foi por graça, foi por misericórdia. Então eu acho que nós devemos fazer também as coisas para o Senhor, por amor, por paixão pelo reino, por paixão por quem Ele é. Agora, se você quiser, Deus fará maravilhas entre vocês. Deus fará maravilhas através de vocês, através das nossas famílias. As nossas famílias podem ser inspiração para outros conhecerem a Cristo. Eu contei o testemunho aqui do meu pai. Abra sua casa para encontros, para estudos bíblicos. Convide pessoas para sua casa, para tomar um copo d'água que seja, e aproveite o tempo ali para falar de Jesus, para um estudo bíblico, para trocar ideias sobre as coisas do reino. Faça isso. Inspire sua família a exercerem ministérios na igreja. Não apenas olhe para os seus filhos, vai lá e canta, faz alguma coisa. Não, vai você também. Né? Sexta-feira, estava aqui o Herbert conversando com a irmã Ana, fazendo essas decorações aqui. Ela fazendo e nós dois sentados, né? Denunciei. Aí o que acontece? E ela falou assim, eu já estava desanimada. Eu já estava sem saber o que fazer com essas coisas aqui. E aí ela falou que no dia que a gente chamou, a Renata chamou ela para fazer isso daqui, foi como um boom novamente. Então, assim, isso daqui é a área profissional da vida dela. Mas a área profissional da vida dela também é para o reino. Você é um advogado? Mas eu só, causas impossíveis e tal. Não, é para o reino. Você é professora de Libras, lá, professora no comércio, lá na escola, lá no governo e tal. É para o reino. Lá é o seu campo missionário. Você é eletricista aí por aí afora é o seu campo missionário. Tudo que somos, tudo que temos, tudo que fazemos deve ser para a glória do Senhor. Se você é um enfermeiro, se você é um TI, se você é um jornalista, seja o que for, faça para a glória do Senhor, porque Deus te deu esse dom, Deus te deu esse talento para transformar a sociedade, para transformar o local aonde você estiver. Invista em você, invista nos ministérios, invista em outras famílias, ore por outras famílias e ore com outras famílias. Seja diferente. Dedique-se e esforce para fazer da nossa igreja aqui uma grande família. Porque nós estamos aqui, e se nós estamos aqui, vamos fazer o melhor
para estarmos juntos no tempo mais agradável possível, impulsionando um ao outro, inspirando um ao outro, incentivando um ao outro a buscar mais e mais o Senhor, sem cobranças, mas inspirando. Gente, olha, é bom buscarmos a Deus porque isso, porque Ele transforma, porque Ele cura, Ele restaura, Ele transforma o desânimo em alegria, a tristeza, o choro em alegria, em festa, em celebração, é isso. Dedique-se e esforce para isso, e faça com que sua família seja uma família para a glória de Deus. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus nos capacite a sermos famílias que trabalhem, que sirvam o reino, com tudo o que somos. Não é só com o bolso, não. Tem muita gente, né, que dá o dízimo e tal e acha que isso é o suficiente. Não, que Deus não é um Deus miserável. Deus não precisa de esmola, não. A gente precisa se dar por inteiro. É dar o bolso, dar a carteira, né, mas também dar a mão de obra, dar o esforço, dar o suor. Gente, é tão bom servir ao Senhor. É tão bom trabalhar para o Senhor. Teve uma época que eu estava afastado da igreja, eu fiquei 1 ano afastado da igreja na minha juventude. E eu agitava, tudo que eu agitava na igreja também, quando eu fiquei fora da igreja, eu agitei. Aí teve um dia, eu já namorava com a Renata. Aí teve um dia que eu falei assim, poxa vida, eu estou perdendo meu tempo. Todo esse gás, toda essa energia, todos os recursos que eu tenho, a gente pode investir no reino. Eu ia com o cérebro pro elite, ouvir samba. Olha que falta de noção, mano, ouvir samba. Pelo amor de Deus. Gente, não. Passava a noite, né? Virava a noite. Não. Aí a gente vai para uma vigília, a hora 10 minutos e já está morrendo. Não. Vamos investir a nossa vida. Eu não sei porque eu estou falando isso aqui agora, não. Mas assim, o Espírito Santo está me impulsionando a dizer isso. Está na hora da gente se mexer. A gente sabe tudo o que não presta no mundo, mas não acha João na Bíblia. A gente dança, a gente canta, a gente faz um monte de coisas do mundo. Chega na hora de cantar um hino aqui, não sai. Está tudo de cara feia. Gente, é festa, é celebração. Vamos celebrar o nosso Deus. Vamos mudar. O Senhor está nos chamando para mudar. O Senhor está nos chamando para chacoalharmos a geração. O Senhor está nos chamando para fazer a diferença onde nós estivermos, amém? Se vocês concordam com isso, levante-se e vamos adorar o Senhor. O Senhor